as tarifas esse ano, essa questão, a professora falou do jogo de truco. Trump pediu truco, a China pediu 6. Trump pediu 9, a China pediu 12. Aí Trump falou, bom, melhor não, né? Vamos ficar por aí mesmo. Os dois países acabaram recuando. Trump é indiscutivelmente uma figura experiente, pelo menos no que diz respeito a negociações. Quando ele aumenta as tarifas contra a China, ele sabia que a China ia aumentar de volta e que ia levar a esse impasse entre os dois países. Será que ele não esperava uma reação tão forte? Porque essa foi, de fato, assim, talvez o primeiro embate mais real, mais perceptível, digamos assim, entre China e Estados Unidos, pelo menos nas circunstâncias atuais, né, que a gente vê de poder dos dois países. Do meu ponto de vista, Trump tinha uma avaliação errada sobre o que é a China hoje em comparação ao que era a China em 2016. A China cresceu muito do primeiro mandato de Trump para esse segundo mandato de Trump. O poder da China, tanto em termos econômicos, quanto tecnológico, aeroespacial, militar, é completamente diferente do que a gente via anteriormente em 2016. Então, e essa avaliação errada do Trump, eu não responsabilizo ele, pessoalmente, né? Eu acho que é uma avaliação errada que o Ocidente tem feito sobre a China. A gente tem visto recorrentemente matérias jornalísticas colocando que a China está em crise, que a China não está crescendo o suficiente. Mas a China atingiu um certo platô, o que é normal para países quando se tornam mais desenvolvidos. Sim. Então, não me parece que existe uma crise na China. Aquela história de crescer menos, mas a fatia do bolo, só que de um bolo bem maior, né? Em comparação a 10 anos atrás, é por aí? Isso, bem maior, com uma classe média maior, né? Com uma inserção de renda muito maior. E com poder também em setores estratégicos da economia. Acho que um setor-chave é o de terras raras e minerais críticos, né? Que a China consegue desenvolver não apenas a extração e a produção, mas também a manipulação de terras raras. Por isso, Trump coloca, inclusive, como um elemento de negociação a questão dos semicondutores, né? Dos chips, e que a China conseguiu conduzir muito bem. E isso abre, eu vejo, um precedente para outros países também perceberem, olha, receber o tarifaço dos Estados Unidos, da administração do Trump, não necessariamente é uma sentença de morte para a economia, para as relações comerciais. E o Brasil conseguiu entender isso. Sim. O Brasil e outras nações conseguiram perceber que é possível costurar uma negociação com os Estados Unidos, embora Trump tente colocar isso como se fosse um bilateralismo com um perfume de unilateralismo, né? E conseguem também manter uma boa relação com a China e com outros atores, que é o que o Brasil fez este ano. Eu acho que foi muito positivo acompanhar a participação do Brasil em feiras internacionais. O Brasil esteve em missões na Índia, na Indonésia, no Vietnã, governos estaduais mandaram também representantes para esses países, buscando novos mercados, sem abrir mão de uma negociação com os Estados Unidos, de uma negociação em bloco Mercosul com a União Europeia e também de manter a boa relação comercial com a China, em setores-chave, de novo, voltando a minerais críticos, terras raras, indústria tecnológica. E aí, quando você fala em terras raras, professor, a gente começou o ano com o Donald Trump falando que queria anexar a Groenlândia. Aconteceu tanta coisa em 2025 que a gente até esquece disso, né? Teve uma movimentação forte de Trump, ele fez um lobby pesado para tentar trazer a Groenlândia para os Estados Unidos, porque a Groenlândia tem uma grande concentração de minerais de terras raras. Pergunta bem simples, esse é um assunto que deve voltar à pauta, talvez em 2026, ou essa história vocês acreditam que realmente ficou de escanteio? Vai voltar à pauta e o Brasil é o segundo maior, né, não o maior produtor, mas que tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, né? Então, primeiro a gente tem a China e depois a gente tem o Brasil. Então, volta à pauta e me parece que é algo que tem sido negociado por Lula e Donald Trump, né? Faz parte dessa negociação. O que a gente viu recentemente com a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Sim. Algumas iniciativas que têm sido feitas aí pelo Congresso, o isolamento da família Bolsonaro. Eu tenho a sensação que Lula tem buscado mostrar para Trump que ter ele no governo não é um mau negócio. Da mesma forma que Maduro tem buscado fazer essa negociação. Por isso que até agora a Venezuela não foi invadida. E não acredito que vá ser.
Esse é um bom ponto para a gente trazer. Essa é uma frase forte, é uma frase bem forte. Então vamos falar sobre política externa um pouco mais, essas relações dos Estados Unidos com outros países. A gente teve a questão da Groenlândia no começo do mandato. Donald Trump, ainda nas eleições em 2024, falava até mesmo do Canadá como o 51º estado norte-americano. Mas em linhas gerais, a avaliação que a gente faz é que o multilateralismo tem caminhado para o ralo, né, basicamente. Isso se confirmou ao longo de 2025? A gente tem uma fragmentação do multilateralismo, um questionamento das instituições multilaterais pelo governo Trump, a OMC, a saída da OMS, o questionamento da própria ONU, né, da estrutura do sistema ONU, mas as instituições continuaram funcionando. Essas organizações continuaram atuando a despeito do argumento de Trump de dizer que o multilateralismo seria, abre aspas, um mal para o sistema internacional e que os Estados Unidos seriam um grande protagonista. Em termos de política externa do governo Trump, eu concordo, a gente começa o ano falando de Groenlândia, do Canadá, a própria questão do Canal do Panamá, que não foi mais aventada, inclusive que ele colocaria militares norte-americanos para retomar o controle do Canal do Panamá. Eu também não acredito que haverá uma invasão direta dos Estados Unidos à Venezuela. Acho que a questão central aqui é se tiver uma queda do regime do Maduro, será por meio dos militares. Se o alto escalão militar decidir trair Maduro e o derrubá-lo e colocar uma junta militar aí sim apoiada eventualmente pela administração Trump. O que eu vejo é que Trump tenta resgatar aquela imagem dos Estados Unidos como uma superpotência, uma potência hegemônica e desconsiderar o papel de outras potências nessa corrida, digamos assim, para uma hegemonia de poder, né? Mas ele negocia com o Putin. Acho que esse é um outro marco de 2025. Aquele encontro no Alasca que não foi para tratar de amenidades, não foi para tratar apenas de Ucrânia. Certamente também a questão da própria Venezuela, né? Mas há me parece uma distribuição entre Estados Unidos, China e Rússia em que Trump deixa deliberadamente a União Europeia de lado, não coloca a União Europeia como um grande ator, né? Acho que esse talvez vai ser uma outra agenda principal para 2026, qual será a movimentação desses três países e como se reproduzirá na política externa de Donald Trump e também, eventualmente, da própria Rússia e também da própria China, né? E a União Europeia tentando costurar aí talvez um acordo com o Mercosul, buscar uma outra alternativa, resolver essas questões pós-Brexit.